Falando hoje para vocês sobre Dr. Fausto, do autor alemão Thomas Mann. E talvez não, esse aqui é meu livro favorito do Mann. Eu já li A Montanha Mágica e Morte em Veneza, ainda não li Buddenbrooks, mas eu gosto bastante do autor. Montanha Mágica também é o outro baita de um livraço, muito longo, muito denso, mas eu acho que é uma leitura muito prazerosa. E Dr. Fausto é bem contrastante, tá? Se você já ler alguma coisa do Mann que não seja Dr. Fausto, talvez vai causar um certo estranhamento, porque é um livro muito mais pessimista, muito mais pesado, muito mais melancólico. Foi lançado em 47 na Alemanha, então já dá para ter noção da onde que vem todo esse rancor, toda essa raiva do Mann. E esse livro vai ser em primeira mão esse paralelo à ascensão do nazismo na Alemanha e também sobre a falha, a decadência moral de toda uma nação que deixou que isso acontecesse. Então esse livro basicamente vai falar sobre isso, mas vai falar sobre isso através da metáfora da vida desse artista, desse compositor genial que é o Leverkan. E é contado em primeira pessoa através não da voz do Leverkan, mas sim da voz de um amigo próximo dele, o Serenus Eitblum, que é uma pessoa muito mais, como posso dizer, muito mais tranquila, muito mais centrada, muito mais pacífica, e nessa voz muito mais serena é que a gente vai ouvir essa história tão trágica, mas é uma história assim que eu acho maravilhosa. Se você já leram alguma coisa do Mann, provavelmente tem noção de que ele gosta bastante de inserir filosofia e também muito da erudição artística dele no meio do texto, e nesse livro ele faz isso assim constantemente. É o prato cheio, a graça do livro, na verdade, vai ser, é claro, as discussões filosóficas, mas também a evolução criativa do Leverkan, tá? E o nome do Dr. Fausto, por que é Dr. Fausto? É claro que é porque existe esse contraste com uma força demoníaca. E eu vou dizer que ele fica meio que, em termos de sobrenatural, em termos do mágico e do inexplicável, ele fica entre o Fausto do Goethe e entre o Fausto do Guimarães Rosa. O Fausto do Goethe, é claro, é sobrenatural do começo ao fim, explicitamente sobrenatural. O do Guimarães Rosa não é. Claro que talvez você leia alguma outra coisa, alguns indícios, mas é muito mais folclore, superstição do povo sertanejo, e você nunca tem certeza se de fato aconteceu a venda da alma do Riobaldo ou não. Então você fica com essa dúvida. Aqui não existe a dúvida. O que existe a dúvida é se o que aconteceu foi de fato algo palpável, real, ou se é uma metáfora, ou se é um delírio do Leverkan. Eu, pessoalmente, gosto de ler como de fato sendo esse acontecimento sobrenatural, ainda mais porque uma das partes mais interessantes do livro é de fato o diálogo do Leverkan com o diabo, e é um diálogo assim muito erudito, muito sagaz, vamos dizer assim, que é bem interessante de ler, e é o clímax do livro. Então eu acho que talvez colocar como metáfora ou como um delírio é válido, mas perde um pouco da cor da obra, porque é, de certa forma, o único momento realmente sobrenatural. De resto, esse Dr. Fausto ele é muito pé no chão, tá? E eu não vou falar aqui do Fausto do Marlowe, porque em termos de temática é parecido com o do Goethe. Claro que são obras assim muito diferentes, vale a pena ler as duas por motivos alheios, mas o Fausto do Goethe está vendendo a alma em troca do quê? De conhecimento, intelecto. O Fausto do Guimarães Rosa, que é o Grande Sertão Veredas, o Riobaldo está vendendo a alma por quê? Para ter coragem, para ter força, para fazer o que ele tem que fazer. E aqui o Leverkan está vendendo a alma em troca de criatividade, em troca de grandeza artística. Então, apesar de ser a mesma temática central, são histórias completamente diferentes, mostrando que é um tema muito maleável, muito interessante de ser explorado. Eu, pelo menos, gosto bastante dessa temática faustiana. E esse livro aqui faz isso, novamente, de um jeito maravilhoso. E o que eu vou falar não é spoilers, mas uma das partes mais interessantes é de fato como que é feito esse contrato, como que ele vende a alma dele. Desde o começo, o Serenus narra o Leverkan como sendo essa pessoa muito fria, muito distante, realmente em busca de intelectualidade e de sucesso criativo. Mostra lá o interesse que ele tem a respeito da teologia, como que o professor vai influenciar essa noção dele do que é uma grande composição, como que uma obra de arte nasce. E ele é afastado de outras relações, digamos assim, mais calorosas, até que ele fica fascinado por uma prostituta, e ele vai ter relações com ela, e ela avisa ele de que ela está contaminada pela sífilis, e o Leverkan, ele aceita isso.
mesmo sabendo que ele vai ficar contaminado, ele vai lá, fecha esse primeiro contrato. E o que acontece é que um tempo depois ele vai junto com um amigo para a Itália, lá para Palestrina, em busca de inspiração artística, e acometido pelos sintomas da sífilis, ele tem a oportunidade de ter esse encontro. Ele é visitado pela entidade, por essa entidade demoníaca, que é lá onde, através desse diálogo, Leverkan vai fechar esse contrato. Vende a alma. E não só vende a alma, ele vende em termos muito específicos, que é o que a gente espera de um romance do Mann, termos muito claros. Ele vende a alma dele, ele vende o desapego de afeto dele em relação a outra pessoa, que ele não vai poder casar até o final da vida, por 24 anos de absoluto sucesso e fertilidade criativa. E ele alcança isso, de fato, ele alcança. Inclusive, aí a gente já vê esse paralelo claro, porque no final desses 24 anos vai dar, se eu não me engano, em 1938, que é exatamente quando a Alemanha vai estar iniciando a Segunda Guerra Mundial. Então, toda essa trajetória de uma mente intelectual e criativa até o seu derradeiro fim é traçado nessa linha do tempo que segue a Alemanha. E é melancólico não só pelo destino que o Leverkan vai ter, e novamente isso aqui não é spoiler, tá? Não é. A graça do livro é exatamente como que essas coisas vão acontecer, mas também o que vai acontecer em relação às pessoas ao redor do Leverkan. Porque apesar dele ter vendido essa possibilidade de afeto dele, ainda assim existem outras pessoas circulando, orbitando, ainda mais conforme ele vai se tornando esse compositor extremamente famoso, e o Mann faz isso de um jeito muito interessante. E é claro, muito melancólico. É uma leitura muito mais árida do que o Montanha Mágica. O Montanha Mágica tem esse certo conforto, essa certa letargia, é uma leitura tranquila, entre aspas, apesar de algumas coisas serem pesadas que estão sendo discutidas lá em termos de teoria. É uma leitura muito mais assim prazerosa. Aqui é uma leitura que vai exigir muito mais assim da sua capacidade de aguentar todo esse atrito que o Mann está tendo, porque realmente é um livro pesado em conteúdo, mas também pesado em como que ele vai transferir essas ideias pra gente. E aqui a tragédia está sempre lá no horizonte, não só para o personagem principal, como para todo mundo que está em volta dele. E essa é a graça, uma leitura muito mais árida. E outra coisa que talvez vale a pena considerar se vocês vão gostar ou não desse livro, é que tem passagens aqui que são muito longas a respeito de política, a respeito de teoria musical. Se você não gosta disso, talvez a leitura vai ficar mais emperrada, porque algumas delas não necessariamente estão avançando a trama ou o desenvolvimento de um personagem. É o desenvolvimento de uma ideia, claro, mas às vezes fica meio desapegado do resto da história. Talvez seja um ponto negativo para vocês. A parte musical me interessa bastante, algumas das partes políticas mais ou menos, talvez perca um pouco o foco da narrativa, apesar de ser um paralelo político. Quando vocês lerem, talvez vocês entendam que talvez o Mann se empolga demais em algumas dessas discussões, porque afinal de contas é um calhamaço, é uma edição de bolso, mas são 600 páginas de uma fonte bem pequenininha aqui, então é uma leitura longa. Mas uma leitura longa que vale demais a pena, na minha humilde opinião. Um baita de um livraço. É uma coisa que eu não mencionei, inclusive eu falei teoria musical, para vocês que gostam, o personagem de Leverkan, ele é notoriamente baseado no Schoenberg, então muito da teoria, do próprio desenvolvimento das composições dele vão ser baseados na teoria da tonalidade do Schoenberg. Tem bastante aqui das críticas do Adorno, da filosofia do Adorno também nessas páginas. Então se vocês conhecem essas figuras, aqui o Mann vai usar tudo isso para ajudar a complementar a estética da história. Então, muito interessante, muito bacana. O personagem dos Serenos é um personagem que é uma crítica ao humanismo, essa pessoa intelectualizada, de bom coração, que tenta valorizar sua moral. Ele vai pedir demissão do emprego conforme o nazismo vai tomando tração na Alemanha, porém é uma crítica ao humanismo, a essa forma de viver que de fato você não está ajudando as pessoas, você não está contribuindo para impedir o avanço desse grande mal. E não é o primeiro personagem humanista do Mann que está criticando essas coisas. Vocês já leram Montanha Mágica? Tá lá o Settembrini, que é outro personagem maravilhoso do Mann, que também é essa personificação do humanismo e também uma crítica a essa forma de filosofar a respeito do mundo, interagir com a sociedade e interagir com a política. Aqui, o personagem principal mais colorido, mais interessante é com certeza o Leverkan, vale a pena ler por conta dele, mas é uma galeria de personagens, assim, como posso dizer, menos coloridos
do que o da Montanha Mágica, tá? O da Montanha Mágica dá a impressão deles serem até um pouco mais cartunescos, mais escrachados de certa forma. Aqui é tudo muito pé no chão, mas eu acho que é para dar toda a sobriedade necessária que essa história aqui exige. Thomas Mann é muito difícil errar na indicação, mas ainda assim, se você tem um pé atrás com uma leitura um pouco mais árida, mais arrastada e também mais melancólica, assim, talvez não seja para o seu gosto estético. Na minha opinião, livraço, livraço.